fala sobre o combate à Covid-19. Conforme nós já destacamos aqui no Jornal da Manhã, a Anvisa liberou a comercialização do medicamento Paxlovid, produzido pela Pfizer, em farmácias. O remédio também pode ser usado em hospitais, mas com a prescrição médica. E sobre isso a gente conversa agora com o infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Muito bom dia, Tiago. Muito bom dia, Lívia. Muito bom dia a todo mundo que está ligado na Jovem Pan nessa manhã. Bom, doutor, a pergunta é, esse medicamento ajudaria nesse momento também em que essas cepas da Omicron vão se espalhando e há aumento de casos no Brasil? Ajudaria demais, Tiago, porque nós estamos vendo, como você mesmo falou, um aumento no número de casos, um aumento bastante expressivo devido à circulação dessa subvariante, a BQ.1, e uma subvariante, a BQ.1.1, que são vírus mais transmissíveis. Eles se ligam mais facilmente às células do trato respiratório alto e também, por conta dessas mutações, essas variantes conseguem escapar do sistema imune. Então, muitas pessoas que estão completamente vacinadas, ou principalmente aquelas que não tomaram a dose de reforço, acabam sendo infectadas. E algumas delas são de grupos de risco. São, por exemplo, idosos, acima de 60, 70, 80 anos. Algumas são pessoas que têm imunossupressão, tipo um transplantado renal, alguém que usa algum tipo de imunossupressor mais forte, e elas podem, eventualmente, evoluir para Covid grave. E aí o Paxlovid, que é a combinação do nirmatrelvir com ritonavir, reduz em cerca de 90%, se usado nos 5 primeiros dias, a chance de evolução para hospitalização ou óbito. Agora, doutor, como esse medicamento, o Paxlovid, age no organismo e é possível se falar que ele pode substituir a vacina ou, apesar desses benefícios, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Lívia, você tocou num ponto fundamental. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A vacina e principalmente as doses de reforço, que são essenciais agora nesse momento de alta da Covid, elas têm o principal benefício de prevenção. Então, a gente conhece esse ditado que ele já é secular, se não milenar. Prevenir é melhor do que remediar. Então, as vacinas vêm prevenir que você tenha quadros de, mesmo infecção leve Covid, mas principalmente hospitalização e óbito. Agora, uma vez, levando em consideração que nenhuma vacina, nenhuma estratégia, nenhum insumo é completamente 100% efetivo, eventualmente, se mesmo vacinado você contrair a Covid-19 e for desses grupos de risco que eu citei, principalmente idosos e imunossuprimidos, o Paxlovid reduz consideravelmente a chance de hospitalização e óbito. É um verdadeiro tratamento precoce que tanto foi apologizado durante a pandemia com drogas que não tinham eficácia, e agora nós temos uma medicação que realmente funciona. Doutor, uma pergunta que é importante em relação às vacinas atualizadas. Essas vacinas já existem? O Brasil já poderia ter comprado? As vacinas atualizadas, Tiago, chamadas também de bivalentes, que além da proteção contra a variante original, a cepa Wuhan, traz também uma atualização para a variante Omicron, ela aqui no Brasil está em análise final pela Anvisa. Muito provavelmente hoje, ou no mais tardar até amanhã, a Anvisa vai soltar o parecer final e nós imaginamos que será no sentido de aprovação para uso dessas vacinas bivalentes. Existe já um acordo anterior com a Pfizer na compra das vacinas iniciais, das vacinas de primeira geração. Já existia um aditivo nesse contrato de que quando a vacina fosse atualizada, um percentual de vacinas atualizadas fosse já destinado para o Brasil. Então, a gente imagina que o mais rápido possível, talvez aí em janeiro, com a mudança, inclusive, do comando do Ministério da Saúde, nós tenhamos essas vacinas. Mas, Tiago, me permita colocar uma coisa muito importante. Por favor. As vacinas atuais, as vacinas monovalentes, as vacinas que nós temos da Pfizer, da AstraZeneca, elas continuam muito efetivas, mesmo para essa variante BQ.1, naquilo que mais interessa, na redução de hospitalização e óbito. Isso inclui, obviamente, a necessidade de dose de reforço. E é isso que a gente vem trazer um apelo, à população. Nós tivemos ontem a Sociedade Brasileira de Infectologia, junto com a Anvisa, junto com outros colegas de outras sociedades,
esse apelo é muito importante. Você que já tem mais de 60 anos, procure a sua dose de reforço D4, população abaixo desse patamar, pelo menos a D3. Alguns municípios já estão fazendo a dose 5 para idosos idosos acima de 80, acima de 75 anos. Então, mesmo as vacinas atuais ainda são muito boas. Mas é lógico, né? Tendo as vacinas atualizadas, vai ser ainda melhor. Para a gente encerrar, doutor, falando ainda de vacinação, ontem um estudo divulgado pela Fiocruz, que foi inclusive publicado numa revista científica internacional, apontou que se a vacinação aqui no Brasil tivesse começado mais cedo e tivesse avançado num ritmo mais acelerado, a vida de 47 mil idosos, em torno disso, teria sido poupadas. As vidas desses 47 mil idosos e 104 mil internações poderiam ter sido evitadas também. Como o senhor analisa esse estudo? O atraso para essas vacinas bivalentes chegando aqui no Brasil pode levar a um movimento parecido? É muito triste essa história, Lívia, e eu, infelizmente, vivenciei isso na prática, porque no começo do ano passado, quando começou realmente a circulação, no começo do ano retrasado, quando começou a circulação da variante Gama, a variante que era conhecida como P1, né, que a gente conhece como Gama, né, uma variante que realmente dizimou a população brasileira ali em março, abril, maio. Nós não tínhamos o quantitativo ali nessa época, em 2021, para vacinar as pessoas. Muitos idosos morreram. Era muito triste para o hospital, eu que sou linha de frente, e nós tínhamos centenas de pacientes entubados, muitos deles indo a óbito. Agora a situação é diferente. Como eu disse, as vacinas de primeira geração, essas que nós temos, a Pfizer e a AstraZeneca, fazendo a dose de reforço, elas conseguem diminuir a chance de hospitalização e óbito de uma forma muito importante. Reduzem na faixa aí de 80% a 90%. É lógico que as bivalentes vão dar uma proteção talvez maior, mas não é por falta de vacina que nós vamos ter um excesso de mortalidade. Por isso a mensagem principal é: não deixe de fazer a dose de reforço, que o seu grupo etário, que a sua faixa de comorbidade seja elegível no momento, porque a circulação do SARS-CoV-2, da Covid-19, da BQ.1 nesse momento está muito alta. Doutor Alexandre Naime, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, enorme prazer estar com vocês da Jovem Pan.